O Dia Mundial de Combate ao Câncer. Uma data para a gente lembrar o quanto é importante cuidar da saúde. E quem conversa com a gente agora é o Dr. Marcos Gonçalves, que ele é cirurgião oncológico. É isso, Dr. Marcos? Seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Obrigado, Flávia. Agradeço a oportunidade de estar falando sobre um tema que é tão importante hoje, que é a prevenção e o combate ao câncer. E é importante a gente estar falando desse assunto, que é tabu algumas vezes. Sim, ainda existe uma cultura de as pessoas terem um receio, medo de falar sobre o câncer e a gente tem que, justamente no dia de combate ao câncer, quebrar isso. A ideia é que a gente divulgue informação, que a gente esteja debatendo sobre isso e abrangindo o maior número de pessoas para nos ajudar nessa luta contra o câncer. E na nossa vida, o que a gente pode fazer, doutor, para que a gente saia dessa lista possa ter um câncer no futuro? A gente pode fazer alguma coisa? Sim, a gente pode fazer bastante coisa. A gente tem que lembrar que hoje o câncer é a segunda causa de morte no Brasil, só perde para doenças cardiovasculares. Então, assim, o que nós podemos fazer de modo geral para evitar, para fugir dessa linha de risco? Ter uma vida saudável. A coisa é muito simples. Prática de atividade física, evitar tabagismo, álcool, uma alimentação saudável, tudo isso vai colaborar com os fatores externos que influenciam na formação do câncer. Claro que a gente vai ter os fatores genéticos. Aí são coisas que pouco a gente pode mudar. Mas tem que fazer o acompanhamento durante a vida. Exatamente. Durante a vida, a gente vai passar por alguns períodos que a gente vai precisar fazer exames de rastreio para poder identificar, porque a identificação precoce do câncer é o principal fator determinante de cura. A gente tem uma estimativa que 90% dos cânceres podem ser curados se diagnosticados precocemente. Então, a gente está falando de um universo gigante. Então, a gente fazendo os rastreios indicados, tendo um acompanhamento periódico, a gente pode fugir dessa zona de risco e mesmo que a gente tenha a eventualidade de desenvolver uma neoplasia, a gente pode ser curado. Quando a pessoa tem o diagnóstico de câncer, vem todo aquele pensamento negativo às vezes, mas é importante saber que o câncer tem cura e ter assim um pensamento positivo, o apoio da família, isso faz diferença também no tratamento, né, doutor? Faz toda a diferença. A gente falando de 50 anos atrás, realmente o paciente que vinha com diagnóstico de câncer, ele já vinha meio condenado, né? Já tinha aquele estigma de que iria morrer, de que a doença iria evoluir. Hoje, a medicina mudou, tudo evoluiu. Então, hoje a gente dispõe de um arsenal, tanto de medicações, como de radioterapia, como de cirurgia, para ajudar esses pacientes a superarem essa fase e vencerem o câncer. O que mudou também ao longo dos anos é a questão do tratamento. Antigamente era um tratamento um pouco mais agressivo. Hoje, com as descobertas, com a tecnologia, isso amenizou um pouco? Amenizou. É claro que quando a gente fala de tratamento para câncer, a gente sempre tende a ser um pouco agressivo, porque é uma doença agressiva. Então, a gente não tem como... Não tem um meio termo. Não tem um meio termo, exatamente. Mas, sem dúvida, a gente teve uma evolução no sentido de haver melhoras nos tratamentos, né? Por exemplo, a questão de cirurgias. Hoje a gente fala de cirurgias minimamente invasivas, né? O que são as cirurgias minimamente invasivas? São as cirurgias laparoscópicas, a cirurgia robótica, que é diferente da cirurgia convencional, onde antes se abria o abdômen para... Explica mais um pouquinho de cada uma, como que elas funcionam. Então, a cirurgia convencional, a cirurgia abdominal, é aquela que é cortado o abdômen aberto para resolver o problema. A cirurgia laparoscópica, utiliza-se uma microcâmera, fazem pequenas incisões na barriga por onde vai entrar essa microcâmera e as pinças que vão realizar a cirurgia. A cirurgia robótica funciona da mesma forma. Não é um robô quem faz a cirurgia, é um cirurgião, ele fica no cockpit operando ali o robô. Porém, a diferença da cirurgia laparoscópica para a robótica é principalmente a questão da visualização. Na cirurgia laparoscópica é uma tela de TV que a gente tem uma visão em 2 dimensões. Na cirurgia robótica a gente tem 3 dimensões. Então fica mais confortável e um pouco mais segura a cirurgia robótica também. Na questão do diagnóstico do câncer, o tipo de tratamento depende de como a doença está na pessoa?
Na verdade, assim, quando a gente fala de câncer, a gente tem que entender que câncer é um leque de doenças, não é um tipo de doença só. Né? Um câncer de mama é diferente de um câncer de pulmão, que é diferente de um melanoma. Então, são doenças diferentes, então elas têm tratamentos diferentes também. Então, quando vai fazer uma quimioterapia, a quimioterapia é um nome que é dado para diversas medicações, não é uma medicação só. Então, cada tipo de tumor vai receber um tipo de tratamento e também vai ter que ser avaliado muito bem esse paciente, o estágio em que a doença está. Um estágio inicial, muitas vezes é tratado só com cirurgia, não precisa de nenhum outro tipo de tratamento. Às vezes, um paciente com uma doença mais avançada, às vezes não tem mais condição cirúrgica. Então, o tratamento é feito só com quimioterapia. E por que em alguns casos a pessoa teve câncer, retirou o tumor e depois a doença volta no futuro? Isso, em alguns casos, pode acontecer. O câncer ele tem essa característica, né, de fazer a metástase, que é quando sai de um lugar e vai para um outro totalmente diferente, e ele tem essa característica de recidivar, de voltar. Isso é uma característica do tumor. E, geralmente, os estágios, quando estão um pouco mais avançados, a gente tem uma incidência maior dessa recidiva, dessa volta do tumor. Obrigada pela participação hoje aqui no Ver Mais, doutor. Obrigado. Uma boa semana.